Então, vamos lá. Bom dia, sexto ano. Nós vamos encerrar hoje o nosso volume 2. Nós estamos no nosso capítulo 4. E hoje o que nós vamos fazer é ver sobre a nossa parte da ginástica. Ginástica artística. Nós já vimos a ginástica rítmica, agora nós vamos para a ginástica artística. Então, vocês vão acompanhar seguindo a apostila de vocês, lá na página 19. Todo mundo aí com a apostila na mão, na página 19, na parte da história. A história da ginástica artística. A ginástica artística, assim como todos os esportes, ela sofreu, né, as transformações, as adaptações, como nós vimos em todas as modalidades esportivas que nós estudamos até agora. Com o passar do tempo, ela foi se transformando. Nós estamos lá na página 19, na parte da ginástica. E com essa transformação, o que aconteceu? Ela busca sempre um aperfeiçoamento. Por quê? É uma ginástica onde ela vai trabalhar com a parte das acrobacias, porém ela pode ser realizada no solo e também em alguns aparelhos que nós vamos ver. Alguns aparelhos são para os meninos, masculino, e outros para as meninas, aparelhos somente femininos. A apresentação ela vai exigir muita força e leveza nos movimentos. Quem criou os saltos na ginástica foi um alemão chamado Frederick. E ele criou também os aparelhos como cavalos com alças, a trave, as barras paralelas e as horizontais. O que se sabe é que os gregos eles praticavam esse tipo de ginástica, porém eles não praticavam assim para competir como a gente faz hoje, como a gente assiste, como a gente vê hoje. Eles praticavam esse tipo de ginástica para manter a forma física. Por quê? Era uma preparação que eles tinham para um treinamento militar. Então, eles precisavam manter a forma. Aí, o que eles faziam? Eles treinavam as ginastas. Com esse treino, né, a ginástica, ela desenvolve um conjunto de movimentos. E esse conjunto de movimentos, como vocês veem nas figuras, nas imagens, tem a parte do equilíbrio, a parte da força, a coordenação, a precisão, também a concentração. Por quê? Se eu não tiver todo esse suporte, todo esse desenvolvimento, eu não consigo praticar essa modalidade, assim como outras modalidades, mas especialmente essa modalidade que nós estamos vendo. Por quê? Ela requer um treino de força, de agilidade e muito equilíbrio também dos seus atletas, tanto atletas masculinos quanto atletas femininos. Vocês estão vendo que aí na imagem eu coloquei tanto masculino quanto feminino. E a tradição olímpica? A ginástica é um dos 4 esportes que tem uma tradição, porque ela vem sendo praticada desde a Olimpíada da Era Moderna, desde 1816, ou seja, ela é muito antiga. E junto da ginástica vem também o atletismo, a esgrima e a natação. São 3 esportes que eles vêm desde a Era Moderna e estão nas Olimpíadas até hoje. Eles não saem das Olimpíadas, né? Nos Jogos Olímpicos de Atenas, né, teve a reabertura da Olimpíada Moderna e as mulheres, nesses Jogos de 1896, elas não participavam.
Elas começaram a participar a partir de 1928. Até então não tinha participação feminina, somente participação masculina. E a ginasta também, ela mudou o nome porque algumas pessoas já ouviram falar que a ginástica, ela era chamada ginástica olímpica. Ela era conhecida como ginástica olímpica. Porém, quando começou a participação Deixa eu tirar aqui que está bloqueado. Quando começou a participação da ginástica rítmica e da ginástica de trampolim, ela passou então a ser chamada de ginástica artística. Desbloqueou aí. Ela passou então a ser chamada de ginástica artística. A ginástica rítmica, nós já vimos que é uma modalidade aonde participam somente as meninas, ou seja, é uma modalidade feminina. E ela utiliza elementos como arco, bola, a massa, a fita, a corda. E é uma série que as meninas fazem utilizando ao som da música instrumental. A ginástica de trampolim não é uma ginástica muito conhecida no nosso meio. Por quê? Entende-se que é um esporte que é muito caro, vamos dizer assim, ele não é conhecido. Ele vai trabalhar a parte das acrobacias e do espetáculo. Neste esporte, o ginasta ele faz saltos e acrobacias. Porém, ele vai utilizar um trampolim, que nós conhecemos como cama elástica. Esses atletas, eles podem fazer saltos e acrobacias de até 6 metros de altura. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, então pesquisem assim, ginásticas de trampolim. Tem tanto masculino quanto feminino. Uma adaptação, vamos dizer assim, para a gente ver, mas não seria a ginástica de trampolim, né? É quando a gente quando, por exemplo, se nós participamos de alguma festa, seja festa de aniversário, alguma coisa, que tem que a gente fala cama elástica, é uma adaptação bem pequena do trampolim, porque o trampolim ele é bem maior, ele aguenta, ele é muito. Isso, pula-pula. Ele aguenta muito mais peso, ele é muito reforçado. Porque imagina só, um atleta saltar aí 6 metros em cima do trampolim. É bem alto, né, gente? No pula-pula você não vai saltar isso tudo. No pula-pula você só vai ficar ali se movimentando, fazendo um movimento ou outro, e mesmo porque com muito cuidado para não se machucar. Então, se vocês quiserem pesquisar e quiserem. Tem gente que pula muito alto mesmo, e quiserem pesquisar e ver como que é a ginástica de trampolim, vocês colocam assim, ginástica de trampolim, que aí vocês veem. Pode, ó, pode pesquisar aí, ó, na tarefa de casa aí, ó. Qual foi a primeira mulher a participar de uma Olimpíada? Fica como dica aí, para a gente pesquisar, tá bom? Seguindo nós aqui, nós temos o julgamento da pontuação. Lembra que a tarefa de casa de vocês é ver, assistir lá no YouTube, né? Vocês vão ver, vocês vão escolher uma apresentação, pode ser uma apresentação de solo ou uma apresentação nos aparelhos. Pode ser uma apresentação feminina ou pode ser uma apresentação masculina. Então, a pontuação ela vai acontecer assim. Tem 2 painéis que eles chamam de painel A e painel B, ou seja, são vários juízes que vão avaliar as apresentações.
Essa apresentação, no painel A, ele vai avaliar o exercício, o valor da dificuldade. Então, se é um exercício fácil, se é um exercício mediano, e aí esse juiz, ele vai descontando os pontos, ou seja, os décimos. E tem também o painel B. Esses juízes, eles vão fazer o quê? Eles vão descontar todas as falhas, todos os erros que vão acontecer durante a apresentação do exercício. Depois esses juízes, eles vão se juntar. Depois que eles se juntarem, eles vão somar a nota e assim dar a nota final. Por exemplo, se uma dificuldade para ser avaliada, eles vão olhar na trave, as saídas da trave, nos solos, o início. Quem for assistir a apresentação de solo, vocês vão ver que eles têm uma parte que eles têm que iniciar e um tempo que eles têm para terminar e um local delimitado que eles não podem passar daquele espaço. Então, isso também vai ser observado. Na trave, o que os juízes vão observar? A entrada da atleta, que aí é feminino na trave, os movimentos que ela vai fazer na trave e também a sua saída da trave, para quem for observar a apresentação da trave. Para quem for observar a apresentação nas barras paralelas ou assimétricas também, a mesma coisa. É a entrada, a movimentação toda da série e a saída. No salto, a mesma coisa. A movimentação do salto, como o salto é realizado e como o atleta ele vai aterrissar, que a gente fala. Então, é concluir aquele salto. Existem atletas que na hora de realizar o salto, vocês vão ver, eles não caem de pé, eles caem sentados, eles erram e dão 2 passos para frente, não pode, porque aí desequilibra. E tem também o cavalo com alças, que vocês vão ver também que o atleta ele tem que se equilibrar, ter uma força, porém ele não pode ficar com as 2 mãos. Vocês vão ver na imagem que ele vai se equilibrar, porém usando somente uma mão. Por isso que trabalha bastante força e agilidade. As regras, né? Com tudo isso, o que vai acontecer com as regras? As regras, elas são muito rígidas, porque elas têm o foco na perfeição. É isso mesmo, trabalha também a resistência. Elas têm que ter uma perfeição total nos movimentos. É uma sequência que eles vão executar, seja nos aparelhos ou no solo, mas a perfeição tem que ser assim, total, tanto para a categoria feminina quanto para a categoria masculina. Uma outra coisa que a gente observa, que vocês vão observar nos ginastas também, que a grande parte eles usam uma tala nas mãos. Para quê? Para ajudar aí para proteção, né, durante a realização dos movimentos. Outra coisa que vocês vão observar é com relação ao uniforme. Geralmente, dependendo da competição, eles têm um tema para o uniforme. E nós vamos seguir para vocês irem seguindo na página 20 da apostila de vocês. Vão pegando aí a página 20. O uniforme deles é mais... uniforme, você está falando de Copa de futebol? Ah, tá. O uniforme deles é assim, diferente, né? E quando é relacionado à Copa, igual ele está falando, geralmente está com o emblema do país que ele representa. Nós vamos ver aí as apresentações masculinas. Então, tem no solo,
É uma prova que ela é realizada num tablado de madeira, né? Coberto com molas, espuma e um tapete. Por isso que quando vocês, quem escolher a apresentação do solo, vai ver que eles conseguem fazer os movimentos como se eles estivessem assim, quicando, como se eles tivessem bola nos pés. Mas por quê? Porque no próprio solo é um tablado que ele é apropriado para facilitar, né, a realização desses movimentos. Porém, facilita de um lado e também não ajuda muito do outro. Por quê? Se ele consegue, se ele termina colocando muita força no movimento, ele vai fazer o quê? Ele vai desequilibrar. Desequilibrando, ele perde então os pontos. Os homens, eles têm 70 segundos para realizar os movimentos de séries deles. E na prova masculina, a de solo, por exemplo, né, não é acompanhado de música. Ele faz a série dele, porém vocês vão ver que é silenciosa. Faz a série, terminou e acabou naquele tempo que ele tem. No cavalo com alças, que vocês estão vendo aí, lembra que eu falei que ele fica equilibrado usando uma das mãos? Olha só. Olha como que ele está, o movimento que ele está fazendo. Olha a força que ele deve ter. Estão perguntando sobre as argolas e é Arthur Zanetti mesmo. O Arthur falou certinho. Ele é o ouro mesmo. Esse atleta, esse ginasta, ele está no cavalo com alças. Esse cavalo ele era conhecido como cavalo com arções. Também é um aparelho de um grau de dificuldade, porque o corpo ele não pode encostar nessa parte aí, fazer os movimentos. E assim ele inicia, faz os movimentos, né? E conclui os movimentos dele. O próximo são as barras. Olha só. As barras tem a barra fixa, que é a primeira. Esse atleta que está aí de calça laranja. Na barra fixa, ele vai trabalhar o giro, o equilíbrio, né, as impulsões. E é importante também que ele vai trabalhar os saltos. Por quê que ele vai trabalhar os saltos? Porque na hora dele finalizar a sequência dele, ele vai precisar saltar para sair da barra. E ele precisa saltar saindo da barra de uma forma equilibrada. Então, quem escolher esse elemento aqui, vocês vão ver isso também. Nas barras paralelas, a mesma coisa. E o interessante da barra paralela aqui é que ele precisa fazer a sequência dele usando toda a extensão da barra. Ele não pode começar em um lugar e fazer a sequência dele e ficar nesse lugar aqui parado. Não, ele precisa se movimentar usando a extensão toda da barra. Também vai trabalhar a força, o equilíbrio, a resistência. As argolas, para quem falou de Arthur Zanetti, mas não é ele aqui não, tá, gente? As argolas, virando a página de vocês na página 21, também vai ser trabalhado, vai exigir muita força e muito equilíbrio, porque imagine a força que ele está fazendo, esse atleta, para ficar nessa posição. Olha só. Tem alguém aí do sexto ano que consegue fazer flexão? Ah, muito bom. E barra? Tem alguém que já tentou fazer das meninas e dos meninos?
A gente tem que ter uma força, não tem? Para quem já tentou fazer, tem que ter uma força danada. Imagina aqui, hein? Ó, tem um monte de gente falando aí que tentou, que tá tentando. Tem que ter muita força para fazer isso daqui. Olha só a posição que ele está. Agora, eu trouxe também, especialmente foi da Olimpíada aí, esse salto, gente. Olha o salto que esse ginasta está dando, ó. Ele correu, porque tem a parte da corrida. No trampolim ele salta, encosta aqui no cavalo e salta. Olha que lindo esse salto. E ainda depois desse salto aqui, ele vai terminar caindo, aterrissando, que a gente fala, não é caindo, é aterrissando de pé. Olha só que lindo esse salto. Para quem for querer assistir uma série assim, ó, que lindo, parte dos saltos. E então, virando a página, seguindo a página de vocês aí, nós vamos para o aparelho, os aparelhos femininos. Nos aparelhos femininos, as meninas, elas têm 90 segundos para realizar os movimentos delas, as séries. Elas têm o fundo musical, né? Os juízes eles vão atribuir as notas relacionadas com a execução de cada movimento de acordo com o grau de dificuldade. E se os ginastas eles cometem os erros, tanto masculino quanto feminino, eles vão tirando. Lembra que eu falei a parte do tablado, do solo, que eles podem ficar, ó, essa parte aqui, eles podem fazer toda a atividade deles, toda a série deles aqui dentro. Não pode desequilibrar e sair, tá bom? Aqui estão perguntando sobre a questão dos abdominais. Eles devem fazer muitos, porque vocês estão vendo como que eles são, ó, ó, o corpo atlético deles aí, ó. Então aqui as meninas, elas produzem a série delas ao som da música e aqui nós já podemos ver, ó, uma juíza aqui, ó, uma delas, né, anotando. Essa daqui, ó, vai anotar tudo que ela descontar, na verdade. Tudo, todos os errinhos dela. Contar tudo. Temos também a questão dos saltos. A mesa de salto feminina, ela é um pouquinho só mais baixa. Aí, ó, eu trouxe aqui, ó, um salto de uma ginasta, que ela é até do Brasil. Olha só, ela corre, ela vem correndo por aqui, encosta e salta. E trouxe também uma finalização. Olha só essa daqui. Ela vai, imagina, ela fazendo isso daqui, essa pirueta aqui, e ainda caindo aqui, ó, aterrissando aqui. Elegante, olha só, bem equilibrado. Tem que parar assim mesmo. É desse jeito que termina. O salto, tanto masculino quanto feminino, ele termina desse jeito, equilibrado, desse jeitinho aí mesmo. Tá bom? Por isso que eles trabalham bastante a questão do equilíbrio, da resistência, da força, da agilidade. Os mortais, eles vão ser realizados aqui, ó, nessa parte aqui, na parte do solo, aqui também, né? Precisão também, isso mesmo. Aqui também nos saltos, eles também são realizados. A outra prova das meninas, eu coloquei esse daqui da trave, porque é uma sequência, ao invés de colocar uma única foto, ó, a trave, ela é exclusivamente feminina. Esse espaço aqui que elas ficam em pé para equilibrar é pequeno.
elas devem fazer um movimento na trave toda e a saída delas, ó, estão falando aqui, ó, duplo mortal, triplo mortal, isso mesmo, ó, tá vendo? Aqui é só uma parte da sequência, porque aqui ela está se preparando para sair. Então, ela já fez a sequência dela, ela inicia, ela salta, ela entra na trave, né? Inicia a série dela com um salto, aí ela vai se equilibrar aqui em cima, ela vai fazer toda a sequência dela aqui em cima da trave, e depois, para finalizar, ela vai sair. Só que a saída dela tem que acontecer igual aquela do salto. Ela vai sair aqui de pé. Não pode desequilibrar. Então, ela não pode, ela tem que, assim, calcular muito bem os movimentos que ela vai fazer, porque senão não dá para ela fazer a saída dela, ela desequilibra, qualquer desequilíbrio perde ponto. Então, essa também da trave é um aparelho que também vocês podem escolher para ver a apresentação. Quem escolher para ver a apresentação, por exemplo, da trave, vocês vão ver que tem atletas assim, que elas iniciam, as ginastas iniciam muito bem, e quando elas estão no meio da série, elas dão uma desequilibrada e elas caem da trave. Aí depois elas voltam e continuam fazendo a série da onde elas pararam. Errou, que é o cair, é o errar, perdeu os pontos, ela vai e continua fazendo a série dela. Porém, ela já sabe que ela perdeu, né? Foi descontado aí os pontos. E tem também as barras que são assimétricas. Por que assimétricas? Porque elas não estão na mesma altura. Lembra dos meninos? Elas estão na mesma altura. Das meninas, as barras elas não estão na mesma altura. É um aparelho que as barras podem ser de madeira ou fibra de vidro. E elas são colocadas em alturas diferentes porque a atleta ela vai iniciar em uma barra e ela tem que na série dela passar de uma barra para outra barra. Também é um aparelho bem legal da gente estar vendo a série. E a finalização dela também é saindo bem equilibrado e saindo de pé. Aqui eles estão perguntando sobre a Nádia Comaneci, a gente vai ver daqui a pouco também sobre ela. Foi a única ginasta que conseguiu 10, várias medalhas em todas as. Quem está com microfone ligado, em todas os aparelhos. Na nossa ginasta, a ginasta no Brasil, ela quem trouxe começou no Sul, porém foi em São Paulo e no Rio de Janeiro que os clubes começaram a participar das ginásticas, participar e trazer e fazer a ginástica, tanto com federação e tudo mais. Nós tivemos a participação de Olimpíadas, aonde nós tivemos uma participação e ganhamos assim uma medalha. Nós temos 3 atletas que são campeões mundiais. Uma é essa daí, que é a Daiane dos Santos. Ela é atleta campeão mundial. Tem também o Arthur Zanetti, que é esse aqui, o da argola, que vocês já mencionaram, que ele é medalha de ouro aqui na parte da argola, justamente com essa atividade aqui que ele fez, com essa sequência, que é uma sequência tida muito
muito, mas muito difícil, porque você trabalha a força e trabalha o equilíbrio. E esse daqui é Diego Hipólito, que também era atleta, né? Que já está aposentado aí. É atleta e isso mesmo, atleta e também ganhou medalha. Isso daqui, gente, uma dificuldade para fazer, é muito treino para estar fazendo. Das curiosidades, tem uma curiosidade aqui, a participação dos Jogos Olímpicos foi em 1896. Agora, essa segunda curiosidade aqui, Daniele dos Santos e Diego Hipólito. Tá? A Daniela é dos Santos, Diego Hipólito e o outro é Arthur Zanetti. Não, quando a gente voltar, a gente não faz isso daqui, não. A gente na escola, a gente não faz esses daqui. A gente, na escola, se a gente estivesse na escola, nós iríamos ver, seria o vídeo mesmo. Não tem nem como fazer isso daqui, né, gente? Esse daqui não. Vocês que estão vendo aí, lê a segunda curiosidade aí, como que se originou, então, os saltos. Olha só, tá vendo como é que o pessoal no século II a.C., os ginastas, eles corriam em direção ao touro, eles seguravam o chifre do animal e conseguiam saltar por cima dele, fazendo assim uma acrobacia. Foi assim que originou, então, o salto aí por cima do cavalo. Já pensou? Que além de ser difícil, muito perigoso, né, gente? Vem aí citando a Nádia Comaneci, como vocês já falaram, que nós vamos ver agora e tem aqui na apostila para a gente destacar. Ela conseguiu 10 na Olimpíada que ela participou. E a brasileira Daiane dos Santos, que nós vimos na imagem, foi a primeira a executar um salto duplo twist carpado. E esse salto ele levou o nome dela. Agora vocês vão pegar a apostila aí de vocês na página 23, porque na página 23 vem falando aí sobre a Nádia Comaneci. Então vocês destacam aí, tem a imagem dela fazendo especialmente no aparelho da trave. Ela é uma atleta, né? Porque desde 1976 da Romênia e foi a primeira na história a ganhar nota 10 na ginástica artística. Geralmente, se vocês forem ver apresentações de ginástica, sempre tem um árbitro que toca no nome dela. Um comentarista, digo, corrigindo, não é árbitro, é um comentarista que toca no nome dela. Ela sempre é lembrada. Só que aí o que aconteceu? Ela conseguiu tirar o 10, vários 10, conseguiu várias medalhas. Aí o que eles fizeram? Em 2006, a Federação de Ginástica modificou o sistema de pontuação. A ideia deles é incentivar os atletas a inovar nas séries, né? Para que os atletas eles sejam bastante criativos nas séries que eles vão apresentar. E como que eles vão ser criativos nas séries? Por exemplo, eles as notas elas são divididas como nós vimos aí, na execução e nas dificuldades. Então, a cada execução que eles erram, eles vão tirando os pontos. E a dificuldade não tem limite de pontos, ou seja, vai ser muito difícil, quase impossível, um atleta hoje, atualmente, tirar 10 pontos. E essas regras, elas são mudadas a cada ciclo olímpico. Então, tem uma Olimpíada, eles veem o que eles devem retirar, aumentar, melhorar nas regras, e para a próxima Olimpíada eles estarem trabalhando assim. Aí estão perguntando sobre a Daiane dos Santos, se ela não ganhou 10, ganhou porque ela já foi campeã mundial já. Aí, a atividade que eu falei com vocês, lá no começo,
que é a atividade da nossa segunda aula. A nossa primeira está sendo a live. A nossa segunda aula, lembra que eu falei com vocês? Depois que vocês veem a parte dos aparelhos, vocês vão no YouTube pesquisar uma participação de ginástica artística. Aí vocês veem se vocês querem masculino ou feminino, do Brasil ou não. Outra coisa que vocês vão destacar, o nome do ginasta, se ele está representando algum país, qual aparelho que vocês vão ver. Ah, eu quero assistir uma apresentação de solo. Ah, não, eu achei legal assistir uma apresentação na trave. O que vocês vão ver? Qual é a competição que ele está participando? Se é um mundial, se é uma Olimpíada, se é um Pan-Americano. E você vai observar a série que ele está apresentando. Ah, o atleta saiu, o atleta ele está apresentando uma ginasta, faz de conta que é a Daiane dos Santos. Ela está apresentando uma série na trave. Beleza, o aparelho já foi à trave. Você observou algum erro na série dessa ginasta? Não. Ela fez a série na trave dela, eu não vi erro nenhum. Ah, mas ela fez a série na trave dela, ela caiu. Ah, então eu vou descrever lá que ela caiu. E no final, você vai observar qual é a pontuação dessa ginasta. Para vocês verem que raramente o atleta, hoje em dia, o 10, ele praticamente ele não consegue. Então, geralmente é 7,78, 9,98, 8,76. Outra coisa que acontece na ginástica também, que as competições elas podem ser individuais ou em equipes. Individual está sendo só ela. Em equipe, elas dividem os aparelhos e cada uma participa daquele aparelho que ela tem mais habilidade, porque assim vai somar os pontos e a equipe então vai conseguir uma pontuação legal. Tem gente perguntando aqui se eu vou mandar no positivo on. Eu posso mandar amanhã. Vocês acham que tem que mandar no positivo? Não dava para. Mas eu posso mandar sim, isso daqui. No positivo, porque aí na próxima aula nossa de semana que vem, já que nós estamos com aulas fixas, a gente vai conversar isso daqui. Aí eu vou perguntar eu mando no positivo isso daqui também. Eu vou perguntar para vocês quais foram as séries que vocês assistiram e as anotações. Não, gente, não teve Olimpíada em Tóquio esse ano não, tá? Por causa da pandemia. A Olimpíada, ela foi transferida para o próximo ano. A Olimpíada, nós iríamos trabalhar essa parte toda da Olimpíada, nós iríamos trabalhar esse ano. Porém, devido à pandemia, o que aconteceu? Os jogos foram todos cancelados. Vai ser em Tóquio, né? Já foi falado que vai ser em Tóquio, porque lá já está tudo organizado para se acontecer lá. Porém, não vai ser esse ano, mesmo porque não tinha nem como os atletas treinarem, né, gente? Então, dá um ok aí se vocês entenderam o que é para fazer. Escolhe aí uma apresentação de ginástica artística e vocês vão destacar isso daqui. Na aula que vem eu vou perguntar. Aí na aula que vem a gente vai organizar e a gente abre o microfone para a gente ir falando. Nós vamos corrigir a parte da página, correção aí, da página 24, a 1 não dá para fazer porque nós não tivemos aula prática, né? Devido às nossas aulas virtuais, a gente não está tendo aula prática. Mas a 2, você vai destacar a letra B, a letra C e a letra E, que são ginásticas competitivas. A participação de todos e a valorização das capacidades são ginásticas para todos.
E quais os aparelhos de ginástica que são comuns a homens e mulheres? O solo e a mesa de salto. Tá bom? Então, a aula que vem a gente vai ver essa questão da pesquisa. E todo mundo fazendo, eu vou postar lá no Positivo On. Combinado? Então, ó, fica com Deus vocês, se cuidem. Qualquer coisa, vocês mandam um recadinho. Morrendo de saudade de vocês. Beijão. Tchau, gente. Tia.